Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para trabalhar em nome de Jesus. Nós vamos aguardando só uns minutinhos. Quero saudar a todos, desejando muita paz, que todos estejam muito bem. E espero que esteja tudo em ordem, o som. Dá para vocês me ouvirem direitinho? A gente vai aguardando aqui comentários para saber se está tudo em ordem, né? Boa noite, Karine, um grande abraço, querida. Deus te abençoe, muita saudade de você, minha aluna, sempre no meu coração. Cristina também, daqui a pouquinho já vamos começar. Nós estamos sempre aguardando uns minutinhos para que a espiritualidade termine seu trabalho de assistência conosco, nas vibrações, e nós agradecemos bastante. Boa noite a todos que vão chegando, sejam bem-vindos. Daqui a um pouquinho nós já estaremos iniciando. O som tá bom, tá tudo certinho. Sempre preciso dar uma conferida aqui. Solange, minha querida Tânia Mara, pessoal de Bauru também, um abraço para vocês. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Mais uns poucos minutinhos. Cada um na sua casa e todos reunidos em nome de Jesus, né? Isso é muito bom. É muito gratificante. Ah, Karine, me emocionei, viu? De ver você, querida. Muitas bênçãos, muitas felicidades para você. Colocar um copinho de água. O meu já está no lugarzinho para receber a fluidificação, a magnetização da água, né? A espiritualidade nos ampara. Quem não colocou, ainda dá tempo de colocar seu copinho de água. Eu quero fazer uns agradecimentos antes de iniciar, daqui a pouquinho. Agradecendo a Deus, né, primeiramente. Agradecer a diretoria do Centro Espírita Caridade, Luz e Amor, na pessoa da Cristina, que nos fez o convite. E a Landa, querida, que está sempre nos assessorando. Se não fosse por ela, a gente não conseguiria fazer muita coisa. Ela é a nossa âncora na tecnologia. Obrigada, Landa. Muitas bênçãos para você. Muita saúde também. O som tá bom, eu gostaria de saber se todos estão me ouvindo direitinho. Tá tudo bem? Podemos iniciar. Então, os que forem chegando, sejam bem-vindos. Muita saúde, muitas alegrias para todos. Muitas bênçãos de saúde. Então, eu penso que nós já podemos. Já são 8h20, 20h20. Vamos então, irmãos queridos, fechar os nossos olhos, convidar o Mestre Jesus para que Ele esteja presente nesta noite de trabalho que faremos em seu nome. Agradecemos ao Pai Todo-Poderoso
Agradecemos ao Mestre amado que possamos nós também nos deslocarmos até Ele, através do pensamento e do coração. Agradecer à nossa querida Mãe, Maria. Agradecer aos mentores do SECLA. Agradecer a proteção do trabalho, aos nossos irmãos que fazem a segurança. Agradecer os nossos mentores pessoais. Agradecer aos aprendizes que, como nós, também estão a serviço do Mestre, procurando evoluir. A Cristina, a Landa, mais uma vez, muita gratidão. E eu gostaria de pedir licença para vocês e hoje fazer a oração de São Francisco, porque falamos tanto nesse irmão essa semana, e assim nós dizemos: Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça e de luz, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, com a graça de Deus. Então, irmãos, já dando início, hoje o nosso tema é sobre a vontade, de Leon Denis. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro. Eu sempre gosto de mostrar. Esse é o livro A Vontade, de Leon Denis. Dá para ver direitinho. É um livro de estudos, é um livro maravilhoso. E eu gostaria também de fazer uma citação de Leon Denis, assim, que, aliás, essa citação, ela é de Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, ele foi professor de filosofia e ele foi um pesquisador da doutrina no aspecto da ciência, o aspecto científico da doutrina. E Leon Denis nos traz essa citação de Ernesto Bozano. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Isso para mim é poesia, é belíssimo, eu vou até repetir. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Isso assim é belíssimo e vai mostrando a nossa trajetória evolutiva, não é? E eu gostaria de também falar um pouquinho, uma breve biografia de Leon Denis. Leon Denis foi um pensador espírita, médium, e um dos principais continuadores do espiritismo após o desencarne de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delany, que foi um engenheiro, pesquisador psíquico
notório pesquisador espírita, e Camille Flammarion, astrônomo, pesquisador também psíquico. Então, e outra coisa, Leon Denis nasceu em Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846 e desencarnou em 12 de março de 1927, esse Leon Denis. E Leon Denis também é autor de outras obras, entre elas Problemas do Ser, do Destino, da Dor, No Invisível e outras. São obras de estudo para nós. Tudo certo? Tá dando para ouvir direitinho? E a vontade, né? Falar da vontade. Nós sabemos o que é a vontade. A vontade é querer. Muitas vezes, se nós não tivermos essa vontade, nós nem saímos da cama. Mas eu fui procurar no dicionário só para deixar assim bem completo. Então diz assim: a vontade, faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou não certos atos. É uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo. É o ânimo, é a determinação, é a firmeza. E a vontade, ela tem a ver com o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma escolha autônoma, originada pela vontade. Ela é também, como diz Leon Denis, é uma das potências da alma. Ela é escolher em função da própria vontade. Esse é o livre-arbítrio. Eu achei interessante uma historinha do livro, sempre gosto de mostrar os livros, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, pelo espírito Neio Lúcio, e psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Jesus no Lar. Sempre é importante a gente mostrar as nossas fontes. E aí eu achei uma historinha muito interessante que diz assim, eu vou ler para vocês porque eu não gosto de perder nada. A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro tinha como tema nessa noite sobre a prática do bem e todos colaboravam com suas opiniões. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Como incentivar a beneficência sem recursos monetários? Essas perguntas lembravam de grandes nomes, e a maioria presente à reunião achava que somente os poderosos da terra se encontravam em condições de estimular a piedade ativa, quando Jesus interferiu bondoso, contando-lhes uma passagem. Um sincero devoto da lei, disse Jesus, foi convidado por determinações do céu ao exercício da beneficência, porém vivia em extrema pobreza e não podia retirar nada do seu salário, pois tinha filhinhos pequeninos ainda para prover. Ficava com o coração magoado, pois nem pão, nem agasalho poderia distribuir aos famintos e andrajosos do caminho. Reconheceu, porém, que, se não podia ajudar dessa forma, poderia perfeitamente guerrear o mal nele mesmo, em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim foi que passou a extinguir, com muita atenção, todos os pensamentos inferiores que lhes eram sugeridos, quando encontrava pessoas interessadas na maledicência
retraía-se com a educação. Alguém que se apresentasse com cólera fácil, silenciava. Os insultos que recebia, não reagia. Continuava fraterno com a pessoa, usando de compreensão com os caluniadores, e até as pedras do caminho da via pública ele retirava para que não ferisse a ninguém. Chegou assim ao final da sua jornada na terra, incapaz de atender à beneficência que o mundo conhece. Jamais puder estender uma tigela de sopa ou uma coberta a ninguém. Nessa posição, chegou ao tribunal divino, receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado com brilhante diadema. E porque perguntasse em lágrimas o que fizera para merecer o inesperado prêmio, foi informado que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição de guerrear o mal contra o mal, em que se fizera valoroso combatente. Fixou o mestre seu doce olhar aos aprendizes e calmo concluiu: distribuamos pão e coberta, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em nós, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistamos a divina coroa da caridade desconhecida. Como será que esse personagem, da nossa história que Jesus nos exemplificou, conseguiu realizar esta ação? Foi através da vontade. Ele se determinou, já que não tinha nada materialmente falando para oferecer ao próximo, ele se determinou através da vontade, da firmeza, da persistência diária, observar todas as ações que aconteciam com ele, e ele combatia o mal que nessas ocasiões poderia se apresentar, e ele foi assim fazendo ao longo de sua vida, sempre pensando no próximo, e se determinou e levou essa vontade até o final. E aí nós dizemos assim, por que será que nós, enquanto espíritas, muitas vezes nós temos sentimentos e exteriorizamos comportamentos tão contrários às leis de amor, justiça e caridade, às leis divinas, que muitos daqueles companheiros que vivem e convivem conosco ficam estarrecidos das nossas atitudes. E com certeza também nossos mentores e amigos espirituais. Nós deixamos esses nossos irmãos, acho que até às vezes, envergonhados, apesar de sabermos, porque nós somos conhecedores do Evangelho, nós somos conhecedores da conduta moral que traz esse Evangelho. E muitas vezes nós não agimos. Aí alguns poderão, para se justificar, responder: mas a natureza, por exemplo, não dá saltos. Mas a espiritualidade superior nos orienta que a natureza não dá saltos, mas ela avança inexorável, determinada, firme. E nós? Como será que nós agimos? Será que nós estamos determinados a seguir as orientações de Jesus, que já nos foi passada há 2020 anos? Temos que pensar nisso. Nós não nos esforçamos tanto. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 909. Eu ainda não cheguei lá, mas eu ainda chego. Allan Kardec pergunta aos espíritos:
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os imortais respondem sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E nós observamos isso no nosso dia a dia. Será que nós temos nos esforçado o suficiente? Por exemplo, no dia de hoje, o que será que nós fizemos? Qual foi a determinação para vencer as nossas imperfeições morais? Porque vontade na vida prática, na vida material, a gente tem. Vontade de sair, que não podemos. Vontade, muitas vezes, de fazer uma comidinha diferente. Vontade de ir ao shopping, que ainda não é muito adequada. Nós temos muita vontade de fazer as coisas, mas na direção da matéria, na direção do nosso dia a dia. E muito difícil direcionar na parte moral. Essa nós quase não movimentamos. E Leon Denis nos diz que nós temos em nós uma centelha divina. Todos nós temos em nós uma centelha divina. Mas há momentos em que nós deixamos o nosso eu inferior tomar conta das nossas atitudes. Então, muitas vezes nós somos intolerantes, somos grosseiros, respondemos mal, não perdoamos, somos maledicentes, não temos a bondade, não exercemos a bondade, a benevolência, a caridade, nem a material, nem a moral. Então, nesses momentos, nós estamos dando vazão ao nosso eu inferior. Leon Denis nos explica muito bem nesse livro. Mas também há momentos em que nós deixamos a centelha divina dar o tom nas nossas atitudes. Quando nós conseguimos perdoar aquele irmão que fala uma bobagem e a gente não retruca. Quando a gente compreende aquele que é maledicente. Quando a gente perdoa. Quando a gente usa de bondade, de tolerância, de paciência. Então, nesse momento, nós estamos deixando que essa centelha divina que há em nós se aproprie do seu espaço dentro do nosso eu, do nosso ser espiritual. E isso é muito importante, nós deveríamos deixar até que isso acontecesse muitas vezes. E assim nós poderíamos ir treinando à vontade, observando em nós, quando vamos à rua, quando necessário, quando estamos no relacionamento em casa, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. E se nós formos treinando aos pouquinhos, nós poderemos ir resolvendo esse assunto e desenvolver a vontade para a prática da melhoria da moral em nós. E deixando para trás um pouco mais as nossas imperfeições. E Leon Denis também nos explica assim, que nós temos em nós duas esferas, de ação e de expressão. Quando nós damos vazão ao eu inferior, é quando nós estamos deixando que a nossa persona, a nossa personalidade, as nossas paixões tomem conta das nossas atitudes, dos pensamentos. E quando nós deixamos que essa centelha divina se acenda em nós, nós estamos deixando que ela ocupe o espaço. Porque essa centelha divina, ela é imutável, ela é eterna, é o templo espiritual em nós, é o templo de Deus em nós. Então as pessoas podem até ficar abismadas e dizer, mas como? Como é que eu tenho essa centelha divina em nós? A pessoa não se apercebe. Mas o Cristo já nos falou. Brilhe a vossa luz. Por quê? É o templo de Deus em nós. É essa centelha que nós trazemos no nosso interior. E as pessoas poderão perguntar, mas será que nós temos mais poder do que a centelha divina? Porque se nós fizermos um balanço, nós fizermos uma orientação, se nós seguirmos a orientação, aliás, que Santo Agostinho nos dava, que ao final de cada dia
nós fizéssemos uma reflexão do que havíamos feito nesse dia, como havíamos vivido esse dia. Será que eu vivi de acordo com as leis divinas? Então, toda noite, ao nos recolhermos, fazer esse balanço, fazer essa meditação, fazer essa reflexão. E nesse momento nós podemos avaliar o que é que nós estamos fazendo e dando mais valor. A nossa persona, deixando para trás a centelha divina em nós. Então nós podemos fazer isso e devemos fazer. E aí também Leon Denis diz que não. É claro que nós não temos mais poder do que Deus em nós. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca em nós a sentinela vigilante, ou seja, a consciência. Então, quando nós percebemos que fazemos algo errado, o que acontece? A gente fica desconfortável, a gente se sente apequenado, porque a gente pensa, poxa, não deveria ter falado daquele jeito, não devia ter agido dessa forma. O que foi isso? A consciência falando para nós a nossa falha. Então isso é um recurso da misericórdia divina, essa sentinela vigilante. E é quando nós poderemos fazer diferente. Percebeu que errou, procura voltar os seus passos. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. E não deixar aquela situação que nós reconhecemos em erro prosseguir como se nada tivesse acontecido. Não. Quando nos apercebermos que erramos, procuremos corrigir esse erro e nas próximas oportunidades não mais errar. Como disse Jesus para aquela mulher adúltera, vai, mas não peques mais. Então nós já temos essa condição. Então nós temos a centelha divina e nós temos a consciência, a sentinela vigilante, que nos ajuda. E quando nós percebemos o erro, nós acionamos essa consciência. E aí nós poderemos corrigir o que fizemos de errado. E aos pouquinhos, avançando, sem preguiça, nós iremos conseguir percebendo os erros, as falhas, e poderemos nos melhorar. Mas tudo isso depende da vontade. Não sermos aqueles espíritos acomodados, que deixa tudo para depois. Depois eu resolvo, depois eu falo, depois eu melhoro, numa outra existência eu melhoro. Muita gente fala isso. Não, nós temos que perceber que, por exemplo, essa situação em que estamos vivendo, essa pandemia, ela nos traz lições, ela nos traz avisos que nós precisamos ficar atentos, melhorar. Esse vírus, além de nos igualar a todos, ele também nos traz umas orientações, umas dicas, né? Mesmo que seja através da dor, porque Leon Denis mesmo diz no livro Problemas do Ser, Destino da Dor, a dor, ela é nossa amiga. Ela é aquele aguilhão que nos impulsiona para a frente, não nos deixa acomodado, porque quando tudo está bem, quando tudo vai como a gente quer, a gente tem fé, a gente acredita. Mas quando alguma coisa não dá certo, pronto, a pessoa é muito boazinha, mas se alguém pisar no calo, ela se mostra, ela mostra as garras. Nós somos assim. Podemos ser muito bons, mas se alguém não fizer aquilo que a gente gosta, a gente põe aquela pessoa de lado. A gente já não trata com aquele mesmo carinho, aquele mesmo respeito. Então nós somos assim. Mas Deus, nosso Pai, nos conhece, nos entende e mandou o seu Filho amado para nos auxiliar, para nos socorrer. Nós somos as suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. E o Cristo disse para nós, deixe brilhar a vossa luz. Né? E assim nós também queremos dizer que Paulo também fala para nós sobre essa parte do amor que há em nós, da luz que há em nós, quando ele diz que o amor do Cristo nos deixa descontrolado.
nos constrange, a palavra certa é essa, o amor do Cristo nos constrange. Por quê? Porque justamente através da consciência nós ficamos mal, nós percebemos onde erramos. E se a gente passar por cima, a gente não fica bem. Quantas vezes a gente faz uma coisa errada, sabendo o certo, e a gente deixa para lá, mas enquanto nós não voltarmos e pudermos resolver aquele assunto, aquela situação, a gente não se sente confortável. Por isso que o amor do Cristo nos constrange. Paulo também é maravilhoso, é um espírito maravilhoso, que deixou também muitos exemplos de determinação, de vontade. Quem conhece a história da vida de Paulo, através do livro Paulo e Estevão, que eu sempre recomendo também, vai ver a vontade, foi através da vontade que ele se determinou, depois que ele encontrou o Cristo na estrada de Damasco, ele se determinou e a vida dele mudou totalmente, né? E Leon Denis, ele foi muito didático. E tem uma frase que eu estou esquecendo de dizer para vocês, que Emmanuel diz assim para nós: se conservares o amor no coração, obra divina no universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Então, aí está a nossa centelha divina brilhando, nós dando espaço para que ela brilhe. E Leon Denis, no livro dele, ele fez uns gráficos e achei que ele foi assim muito didático, ele foi cirúrgico. E eu copiei para vocês, aliás, para nós, né? Eu copiei para nós, para dar um exemplo do eu e da centelha divina. Vamos ver se vai dar para ver bem. Leon Denis, ele fez assim. Eu ampliei um pouco para vocês verem. Essa parte maior é o nosso eu, todinho aqui. É a nossa persona, é o nosso eu. Aqui no centro está a centelha divina, pequenina ainda, porque nós muitas das vezes não deixamos que ela se manifeste, como diz Leon Denis, que ela deu o seu tom. Então aqui, o nosso eu inferior, a nossa persona, a nossa personalidade. Essa é uma parte. O outro círculo já é um pouquinho diferente. O nosso eu já está com pouco espaço. Nós estamos dando mais oportunidade, eu não sei nem onde é que eu estou, meu dedo aqui. Nós estamos dando mais oportunidade para que a centelha divina brilhe e ocupe espaço em nós, seres espirituais. Olha aqui, dá para ver bem? Será que se eu virar assim vem melhor? Acho que vem melhor, né? Então vocês vejam, é de dentro para fora, ela foi se ampliando, nós vamos dando oportunidade através da nossa melhoria, como diz ali, quando nós deixarmos de que se faça a vontade do Pai. E nós tantas vezes no Pai Nosso, o que nós dizemos? Que seja feita a vossa vontade, não é? Mas muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. Então, quando nós pudermos ir percebendo, olha que beleza, nós vamos dando pouco espaço para o eu inferior. E eu me lembrei também, nesses gráficos, da escala espírita. Porque na escala espírita, nesse caso aqui primeiro, porque a escala espírita é a primeira ordem, segunda e terceira. Aqui nós estamos na terceira ordem, espíritos inferiores, onde damos mais valor à matéria. Damos, porque nós todos ainda estamos nessa condição. Damos mais valor à matéria do que ao espírito. E pouquíssima prática do bem, quase nada. Nessa outra parte, depois de muito tempo, né, já poderemos ir passando para a segunda ordem, onde espíritos já são
eles já dão mais assim valor ao espírito do que à matéria e já tem propensão à prática do bem, né? E Leon Denis continua: aqui, olha a maravilha, quase não se vê o eu inferior se manifestando. A centelha divina ocupa um espaço quase que total na nossa vida, na nossa alma. E aí é quando os espíritos também já vão progredindo, já vão mudando de escala, né, de ordem, quer dizer, porque não há uma linha que se limite, mas porque há muitas assim, há muitas nuances. Mas olha que beleza se nós conseguirmos ir diminuindo a nossa ação do nosso eu inferior. Eu achei que ele foi perfeito nesses gráficos, né? E finalmente, quando nós deixarmos que a centelha divina, só a vontade do Pai, se manifestando em nós, somente ela, ocupando todo o espaço do nosso ser. Isso com certeza, digo por mim, será, acho que daqui a milênios, né? Mas é tão bom a gente conhecer, a gente saber que a gente pode mudar isso. Nós estamos ainda na base da escala espírita, espíritos imperfeitos. Mas é tão reconfortante, é alegre mesmo a gente saber que pode mudar, podemos melhorar. E o Pai tão misericordioso nos dá tantos recursos, nos ajuda tanto, nos mandou seu Filho amado para trazer para nós o Evangelho, o exemplo da sua vida, os anjos de guarda que conosco vivem a vida deles conosco, tomam conta de nós, nos protegem, nos orientam. E essa consciência que nós temos em nós, que possamos deixar essa consciência, essa sentinela vigilante, atenta. E que a centelha divina possa brilhar em nós, irmãos. É o que eu desejo de coração. E perdoem as falhas, mas esse material, ele é tão importante, chegou nas minhas mãos assim de uma maneira num momento tão certo, que eu não pude deixar de compartilhar com vocês, apesar das minhas deficiências. Então eu quero, nesse momento, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, e agora nós vamos nos recolhendo, eu vou ver se eu consigo pôr uma musiquinha, nós vamos nos recolhendo, desculpem a emoção, e nós vamos assim, convidando Jesus novamente, para que possa estar conosco, e nós vamos, através do amor, através das nossas vibrações, nós vamos nos recolhendo agora em pensamento, convidamos a todos para que possam fazer brilhar a luz de cada um de nós nesse instante. E vamos fechando os olhos, vamos imaginando, não sei se vai dar para ouvir, vamos imaginando em nós uma cor rosa, como pétalas de flores rosas, e que elas possam sair do nosso coração, que elas possam preencher o ambiente do nosso lar, abençoando todos que conosco vivem nessa caminhada. E vamos assim sair às ruas, que essas vibrações rosas, de pétalas iluminadas, possam percorrer a fronte de cada irmão morador de rua, que possam percorrer as ruas, abençoando a todos que encontrarmos, as equipes espirituais que trabalham em nome do Cristo, que também sejam beneficiadas pelas nossas vibrações em forma de gratidão. Vamos avançando as ruas, as cidades, vamos avançando o nosso país, terra do Cruzeiro, pátria do Evangelho,
Que o nosso Brasil se fortaleça na paz, na saúde. Paz também aos nossos governantes, que eles se deixam envolver pelo amor do Cristo. E que as nossas vibrações possam adentrar os hospitais. Que essas rosas possam ser colocadas, as pétalas, em cada cama de enfermos, nos centros cirúrgicos, nos centros de recolhimento, no isolamento, em todas as dependências dos hospitais, que nós possamos oferecer as nossas vibrações de amor, brilhando essa centelha divina em nós. E que essas pétalas cor-de-rosa possam abranger o planeta Terra, tão maravilhosamente preparado pelo governador planetário. E vamos oferecer as nossas vibrações a todos os nossos irmãos em humanidade, aos que sofrem, aos que choram, aos que estão em luto, a todos os lares enlutados, às cadeias públicas, nas prisões, a todos aqueles que trabalham na segurança, aos nossos irmãos e irmãs encarcerados, irmãos delituosos cumprindo suas penas, a todo esse planeta Terra sofredor, que possamos perceber, que possamos nos melhorar nesse momento que atravessamos, que deixem brilhar a vossa luz, em nome de Deus e de Jesus. Vamos também vibrar pelos nossos irmãos do plano espiritual, que eles também possam receber as nossas vibrações de gratidão, de alegria, a esses irmãos evoluídos que foi citado no nosso trabalho, irmãos que nos antecederam e que deixaram um rastro de luz, de conhecimento para nós, a nossa gratidão. A Leon Delis. Muito obrigada, irmão, por toda a ajuda que eu sei que eu tive, que nós tivemos. E a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos a bênção da vida, a bênção do amor e da saúde. Que toda alegria e esperança possa voltar ao coração da humanidade, da qual nós fazemos parte. Muita paz, irmãos, muita luz a todos. As minhas sinceras saudações, a minha gratidão. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês e que possamos seguir os passos desse mestre querido, do nosso amado Jesus. Uma boa noite a todos, com muita paz, com muita luz, com muita alegria. Até breve, se Deus quiser, e muito obrigada. Que assim seja. Até uma próxima. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada.